Lá vamos todos para caraças. É lá. Vamos todos para o caraças. Foi o working title desta rubrica durante cerca de 20 anos, quando estava na NPR, antes desta grande desgraça que me... O que aconteceu? Vir para aqui. Solta! Está solta. Ui, Cuidadito com isso. Pois é, neste dia estávamos em 1534. Onde isso já vai, meus Opa. amigos? Já morreu quase todos os amigos dela. ainda não havia piscina oceânica da Oeira. Para cá, não sei, mas já estava lá o buraco. Morri em Londres aos 28 anos. Isso é que não faz Estas algum vidas sentido. ceifadas. Não. Ceifadas. Não. Ceifadas. Ceifadas. Ceifadas, sem Sei. bruxas. Sei doentes. Sei jazz. Sei muitas coisas. Falamos da vidente Ui. inglesa Elizabeth Vidente, Barton. violho. Oh, meu ouvido. Deus. Vai ser a rubrica toda assim, não é? Como é que se chama a moça que me perdi? Elizabeth Barton, obrigado. Ok. Era isso que era fundamental dizer aqui, porque senão depois ela pode dizer assim: nem percebi que estavam a falar de mim na rádio. Nem vi. Nem vi. Estava aqui a passar a ferro. Também a passaram a ferro, vamos ver como. Aos 28 anos, alguma coisa foi. Elizabeth, ela nasceu em 1506 em Kent. Olha, a sua ali uma estocazinha. mantinha, um polarzinho. Melhor assim, em Sua quentinho. mãezinha, assim, isto é Inglaterra. As casas são bem aquecidas. Eram bem aquecidas nesta altura. Favela, Século então. XVI era, olha. Iníciozinho do Ora, século XVI. A Inglaterra. Era uma criança como as outras, por acaso ser pobre. Quer dizer, o que eu vou dizer agora, depois vou corrigir-me a mim próprio. Mas nascer pobre durante este reinado do Tudor, a dinastia que estava no trono, a Inglaterra, era muito complicado. Ao contrário dos outros períodos históricos, sempre, e dos outros lugares do mundo. Tem que ser pobre Onde até é podia diferente. passar. pobres nessa altura. Não se divertir, praticamente. Mas havia o Tudor, no caso. Mas eram umas vidas um bocadinho miseráveis lá das campanhas lá deles, coitadinhos. Bom, ela arranja trabalho como pode, como ajudante doméstica, como criada, como se dizia na altura do Tudor. Andava lá de Swiffer, de um lado para o outro. Coitadinho. Mas isto era uma coisa bem fixe, porque a outra opção era muitas vezes a agricultura, por exemplo. Não tínhamos muito mais outras coisas. E tinha acesso a casa de famílias, não é? Portanto, tinha Sim, ouvia. condições mínimas. Sim, Ouvia. a novela já não sei. Chamava um trapinho. Uma fardinhazinha limpa, claro. Dava de mamar aqui e ali, se fosse preciso. Olha, É pois. verdade. Não, por acaso ela não, isso era a nanny, ela não era nanny, era mesmo Criada. criada, sim. Bom, quando ela tem 19 anos, ela fica muito doente, tem uma doença muito grave, fica de cama, passa assim um grande período de cama e começa a ter uns achaques assim. Estou a ver cenas. Estou a ver cenas! Foram ácidos, Umas senhor. visões! Tem uma filha deficientíssima, como diria a Maria Cavaco Silva. E então lembram-se disso? Não. Procurem. Bom, e elas é umas coisas que lhe dão como cada vez com mais força. E ela começa a fazer premonições. Vai chover, como o Tiago faz aqui. Sim, claro. Vai chover 20 graus no Funchal. Foi a Já criadora bateu. do Instituto Português de Meteorologia. Exatamente. E ela é convidada para o Instituto. Não, estou a brincar, eram coisas. Hoje cai orvalho, está frio. Sim. Mas era meteorologia, a sério? Não, já não. Eram coisas verdadeiras que estavam a acontecer, coisas históricas que estavam a acontecer noutros lugares de Inglaterra de que ela não tinha acesso a saber. Tipo, vai morrer o Duque de Portland ou uma coisa qualquer numa batalha, vazado por um olho para um x-ato e vai ser a mulher, essa porca! E assim era. E assim era. Que rata! E então, bem, isto começa a constar-se, não é? Que ela tem umas premonições que acontecem, claro. É o que chegou desta história. Isto dá brado, não é? O padre ali da paróquia, as pessoas começam a ir procurá-la, não é? Quase como um oráculo, a dizer: é verdade, Doutora. eu tenho aqui 3 filhos. Um deles é um bocadinho diferente dos outros. Em termos da minha mulher, como é que isso está? Tudo impecável? Qual dos filhos é que Ou eu acha? alimento? Exatamente, não acha? Bom, e o padre ali da paróquia acredita nela e escreve ao então o homem mais poderoso em termos religiosos, que era ainda hoje é o arcebispo da Cantuária, de Canterbury, que era assim, da Igreja Católica em Inglaterra. Bom, e fazem uma comissão, ele manda uma comissão de frades que vão lá analisar as vidências dela. Depois aquilo tinha também as visões dela eram muito religiosas, envolviam muito Nossa Senhora e muito moralistas. Nossa Senhora disse-me que se vocês não começarem a usar cuecas lavadas todos os dias,
É ela vem cá candidíase. e é ela própria. Pois é, que vos vai. Não as virem do avesso, usem outras. Então, nisto no século XVI. Foi uma grande campanha em Inglaterra, Foi, com não outdoors. usem as cuecas, não virem as cuecas ao contrário. Por acaso um dia vamos descobrir quando é que começaram a usar cuecas. Não foi seguramente nesta altura. Eram umas tiras de sarapilheira. Não se usava, então assim as mulheres não usavam seguramente nada. Bom, e então, claro, esta comissão vai concluir. Sim, é tudo verdade. Isto Claro, é tudo olha verdadeíssimo. que conveniente. Verdadeíssimo. É filho decentíssima. E ela vai se tornar freira, era o que pertencia também nesta altura. E vai ganhando uma reputação de uma mulher muito santa, vai muita gente visitá-la, vai se tornar uma figura cada vez mais conhecida em Inglaterra e vai chegar a gente cada vez mais importante. Iam lá já as condensas, depois as marquesas, depois as duquesas, depois as princesas e até o próprio rei. Isto chega aos ouvidos do rei. O rei, nesta altura, é Henrique VIII, que também a quis conhecer, e ficaram amigos, deram-se bem. Ele não era amigo de ninguém. Ela Ele perdeu a dizia cabeça por conhecê-lo, ou não? Quase. Sim, de certa maneira. Agora, as profecias que ela fazia agradavam muito ao Henrique VIII. O Henrique VIII precisava de uma estabilidade no seu reino e como ela era muito moralista e muito a ordem, defendia a ordem como ela estava, não façam isso, não se deitem com as vossas irmãs, não se deitem com os vossos pais, não tenham Tios. filhos com as vossas mães. Sim. Ele dizia assim, gosto desta mulher, e lá fumava o seu cachimbo, dava uma sapa no seu papagaio. Que lindo E com a sua quadro. perna de pau lá se embora à sua vida. Até que chegam aos ouvidos da nossa Isabel os planos que o rei tem para se divorciar da sua mulher, a infanta Catarina de Aragão, para se casar com outra mulher, a famosa Ana Bolena, Boleyn, que era o apelido dela. Bom, a questão não foi propriamente amor, e aqui vou aproveitar para falar do Henrique VIII. Não é que ele se tenha apaixonado por esta Ana. Aliás, ele só se vai lembrar de casar com a Ana Bolena muitos meses depois da ideia do divórcio se formar na sua cabeça. Ele e a Catarina de Aragão tinham tido vários filhos, só que só tinha sobrevivido uma rapariga, que vai ser a Que rainha. azar. Sim, era mesmo na altura. Mesmo. Mary, vai ser a futura rainha Mary, ou Maria, a primeira rainha Maria I de Inglaterra. Ora, isto inquietava muito. Era uma coisa única. Nunca tinha havido nenhuma rainha monarca do seu próprio direito em Inglaterra. Ele tinha também um filho ilegítimo. Começa a estudar a possibilidade do, ou aceito que tem que ser uma mulher, mas isto é uma chatice enorme, ou vou tentar ver como é que posso pôr o meu filho ilegítimo herdeiro do trono. Ele dá-lhe muitos títulos de duque, começa a trazê-lo mais perto de si, só que não há hipótese daquilo ser aceitado. Bom, e então ele sabia que a sucessão pouco clara, não deixar, quando morresse, ficar no ar esta dúvida do será que vai ser uma mulher, vai ser este, mas é ilegítimo, podia ser uma coisa gravíssima, porque ele próprio, a sua própria dinastia, tinha chegado ao trono precisamente assim. Ora, quase 100 anos antes desta altura toda do Henrique VIII, tinha havido uma dessas lutas pelo trono. A família real inglesa estava dividida em dois. Às vezes acontecia não haver um herdeiro natural, que era o filho do último rei, e portanto tinha que ser para primos, e a família real estava dividida em duas partes. Os York eram um ramo e outro ramo, os Lancaster ou Lancaster, da nossa rainha Filipa. Aliás, o pretendente é precisamente o pai da nossa rainha Filipa de Não Lancaster. sabia. Sim. É super interessante. Sim, é mesmo. Sim. Isto vai dar um período histórico que se chama a Guerra das Rosas, porque era o símbolo heráldico de cada uma destas famílias, eram Rosa rosas. branca e a rosa vermelha. Tal e qual. E, portanto, eles lutam uns com os outros. O resultado é absolutamente trágico, porque morrem os homens de cada um dos ramos. Grande ideia, sim, senhor. Olha, do ramo dos Lancaster, a sucessora genealógica seria a nossa Filipa de Lancaster, porque o pai dela era o herdeiro ele, mas claro, ela é uma mulher e depois, portanto, só em termos genéticos ficou na família real portuguesa, que também é muito engraçado. Claro, vai ter que ir buscar então uns primos ainda mais afastados, que são estes tais Tudor, um Henrique Tudor, que vai ser depois o Henrique VII, e nasce assim esta dinastia, e é o pai do nosso morto, não, a nossa morte é ela, Sim. do Henrique VIII. É. Então ele resolve divorciar-se, porque não pode deixar esta situação assim, podia mergulhar novamente a Inglaterra numa guerra civil. A rainha é muito católica, a Catarina de Aragão, e diz: nem pensar, depois eu vou fazer o quê?
ser Pois, uma depois já porca. enviaram, Depois- Já não sou convidada para o jantar, para as já sabe que uma festas. mulher divorciada é uma ameaça. Claro, qualquer dia vou fumar, fumo na rua. Agora começa a fumar na rua também. Calças. Exatamente, Qualquer começa dia a vou guiar. Exatamente, e voto, não. Bem, e ela diz que não, o Papa também não, ele tenta mexer os seus cordelinhos, claro que não. A nossa Elizabeth, a nossa vidente, vai se tornar das maiores inimigas públicas do rei nesta questão e vai levar o estandarte à frente, dizer isto é pecado, este homem é pecaminoso, e lança-lhe umas premonições terríveis. Se ele se divorciar, se ele levar isto para a frente, vão-lhe cair os dentes todos, vai ficar cego do Vai ter de tirar os sisos. à chapada, sem anestesia Não, era geral. a chapada que se E claro, o rei precisa de calar aquela voz e não vai de modas, vai fazer um julgamento assim às 3 pancadas e vão conseguir, deve ter batido pouco, que ela confesse ser uma charlatona, ou seja, que aquilo era tudo mentira, que as visões eram tudo mentiras, e assim ela é condenada à morte. Ela e mais uma data de gente. Caramba. Não lhe cortou a cabeça, mas foi enforcada. Ela e pelo menos mais 15 dos seus amigos mais próximos que a defenderam, claro. Isto é uma das muitas pessoas que Henrique VIII matou. Fala-se, lê-se, procurarem na net, 72 mil pessoas condenadas à morte durante o reinado. Tenho que aqui fazer uma correção histórica, não quer dizer que tenham sido mandadas matar pelo rei Henrique VIII, é o número de pessoas que foi condenada à morte. Pode Na ter sido sequência porque matou claro. o filho, mas pronto, de qualquer forma é um número enorme nestes 20, quase 30 anos do reinado do Henrique VIII. Era uma amor de pessoa, pessoa. ele era uma pessoa Sim, que sim. Ele nem quando lhe parecia. chegava o wasabi ao nariz. Opa! Isso. Ora, como sabemos, esta insistência no divórcio, ele vai para a frente e consegue mesmo, só que consegue através de uma cisão com a Igreja de Roma, com a Igreja Católica, e vai criar a Igreja Anglicana, cujo chefe, até hoje, é o rei de Inglaterra. Ele consegue a anulação do casamento da Catarina de Aragão ao fim de 24 anos, pela razão de não ter tido um Burocracias. filho. Homem, É sempre verdade, assim. Catarina. Depois ele casa com a Ana Quão Bolena. longe ele foi, não é? Incrível. Quão Sim, longe ele precisava, ele ele queria, tinha o pânico da Guerra das Queria Rosas. deixar a casa arrumada. Sim, tal e qual. Ele vai casar com a Ana Bolena, a sua segunda mulher. Vão ser casados 2 anos e acaba por mandá-la decapitar também. Segue-se Jane Seymour, que vai morrer de parto, 1 ano depois do casamento. A seguir, Ana de Cleve, de quem ele se divorcia ao fim de 6 meses e casa pela 5ª vez com Catherine Howard, a quem também manda cortar a cabeça ao fim de 1 ano. Porque ela era uma pessoa que resolvia as coisas assim. Mas eu percebo. Mas- Ela chegava e dizia assim, outra vez a estas horas. E ele, Sá. Sá. Ele era o Sá, era Henrique Sá, pessoa. Henrique Sá, pessoa vem daqui. É uma homenagem. E pela 6ª vez, Catherine Parr, talvez não saibam, é a única destas mulheres, a 6ª, que conseguiu chegar a viúva, e é a viúva do Henrique VIII. O que ele não conseguiu foi deixar uma linhagem, como ele pretendia. Ele tem um filho rapaz, Eduardo, que vai suceder ao pai, assim que o Henrique morre, mas morre com apenas 15 anos, e portanto sem filhos, sem casar sequer. E é assim que a tal irmã Mary, Maria I, se torna a primeira mulher monarca inglesa. Tanta volta para nada. Parece uma série péssima, só para esticar. Há imensas sobre isto. Ela também não teve filhos, a Rainha Maria I. Curiosamente, o marido dela era rei de Portugal, era o Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal. Ele ainda não era rei de Portugal quando Portanto, ela tomava a pílula. não teve filhos, não sabe porquê. E o trono segue para outra meia-irmã dela, Isabel I, claro, talvez a mais famosa das rainhas inglesas. E tal como o pai previa, ela também não tem filhos e a dinastia Tudor acaba de facto com ela. É giro, não é? Depois dela, como curiosidade, o trono vai passar para um primo segundo, rei Jaime VI da Escócia, que vai ser também Jaime I de Inglaterra, e vai chegar assim esta família, os Stuart, a nova dinastia, e vai ser a união das duas coroas. Ainda é uma união pessoal, ou seja, 2 reinos independentes com um só rei. Só 100 anos depois é que estes 2 reinos se vão juntar mesmo e forma-se o Reino da Grã-Bretanha. Quando passarem mais 100 anos, ou seja, em 1800, junta-se a Irlanda e forma-se o Reino Unido. É assim que nasce esta história toda. Quanto à nossa morta, ela ficou conhecida como a Santa de Londres, e podem seguir a história dela no livro, e também há uma série de televisão, Wolf Hall, da queridíssima Hilary Mantel, que morreu inesperadamente o ano passado. Gosto muito dela mesmo. Ela é considerada um mártir pelos católicos ingleses e, claro, uma impostora pelos anglicanos. Quer dizer, hoje em dia também não sei se perdem muito sono com isto. Seja qual for a verdade, ela deixa-nos uma lição muito, muito valiosa. Em vez de andarem a comentar quem é que casa com quem é que se divorcia com quem é que se deita com quem, metam-se, faz favor, na vossa vida. A Elizabeth Baxter morreu faz hoje 489 anos.